No coração de Porto Alegre, em uma vila simples e barulhenta, nasceu um menino de sorriso fácil e pés inquietos. Ronaldinho, ou melhor, Ronaldo de Assis Moreira, cresceu cercado por alegria e dificuldades. O campo de terra batida era o seu mundo, e a bola, sua única certeza. O pai João trabalhava em um clube local, e foi ele quem primeiro percebeu que o filho tinha algo diferente. Uma leveza quase sobrenatural ao tocar na bola. Mas foi a dor precoce da perda do pai que moldou o destino daquele garoto. Ainda jovem, Ronaldinho viu a casa silenciar. E naquele silêncio nasceu uma promessa: transformar a tristeza em arte. Nas ruas de Porto Alegre, ele driblava o medo, a saudade e a pobreza. Com cada toque, reinventava o jogo. O tempo passou e o garoto do sorriso encantador começou a chamar atenção. Primeiro no Grêmio, onde o talento parecia desafiar as leis da física. A cada partida, mais olhares se voltavam para aquele menino que jogava com a alma, dançando entre os zagueiros, como se o futebol fosse um palco de carnaval. Logo, o Brasil inteiro conhecia o nome Ronaldinho Gaúcho. E a Europa também. O Paris Saint-Germain foi o primeiro a abrir as portas. Lá o menino se tornou homem, e o homem um astro. Mas nem tudo era glamour. A França foi palco de aprendizados duros, disciplina, cobranças e um mundo novo. Ainda assim, a magia resistia. No PSG, ele começou a exibir o estilo que o mundo jamais esqueceria. Dribles impossíveis, sorrisos contagiantes e uma alegria que parecia desafiar a lógica fria do futebol moderno. Mas o destino tinha planos maiores. Em 2003, o Barcelona apareceu. E o resto é história. Quando Ronaldinho chegou à Espanha, o clube vivia tempos sombrios. O vestiário era pesado, a torcida estava descrente. Foi ali que o brasileiro se tornou mais que um jogador. Ele se tornou um símbolo de esperança. Em campo era pura poesia. Seus dribles arrancavam aplausos até de rivais. Em pouco tempo, o Camp Nou voltava a sorrir. Naquela época, parecia que o mundo girava ao redor do sorriso de Ronaldinho. Ele foi eleito o melhor do planeta, 2 vezes. Estava no auge. As marcas o disputavam, os comerciais o idolatravam e as crianças queriam ser como ele. Mas como toda estrela que brilha intensamente, o brilho começou a cobrar seu preço. Os bastidores já mostravam sinais de excesso. Festas, noites longas, compromissos esquecidos. Os treinos, antes sagrados, tornaram-se secundários. Mas quem ousaria questionar o homem que fazia o impossível acontecer com os pés? Enquanto o mundo o aplaudia, Ronaldinho seguia sorrindo, mesmo quando o corpo começava a pedir pausa. E foi nessa mistura de alegria e exaustão que o craque começou a perder o foco. O mesmo sorriso que encantava o planeta começou a esconder cansaço e solidão. O menino de Porto Alegre, agora cercado de luxo, parecia cada vez mais distante de suas origens. Nos corredores do Barcelona, falava-se em mudança. Pep Guardiola, ainda no comando das categorias de base, observava atentamente. Ele sabia. O time precisava de nova energia. Messi surgia. E com a nova geração, Ronaldinho foi lentamente se apagando. A transição foi silenciosa, quase imperceptível. De ídolo absoluto passou a reserva. De protagonista, a lembrança. Em 2008, deixou o Barcelona. Levou com ele o respeito, o carinho e um legado que até hoje ecoa em cada drible ousado. Mas também carregava as marcas do tempo, físicas e emocionais. Ao sair da Espanha, buscou recomeço no Milan. E por um momento parecia que o brilho voltaria. A Itália o recebeu com entusiasmo. E ele voltou a sorrir em campo. Mas os fantasmas da indisciplina o acompanharam. As festas voltaram. O rendimento oscilou e a rotina de treino se tornou um desafio. Era o início de uma nova fase. Uma fase em que o mito e o homem começavam a se confrontar. As manchetes que antes exaltavam seus feitos, agora questionavam sua dedicação. Ronaldinho perdeu o foco? Diziam os jornais. Os torcedores se dividiam. Uns defendiam o craque com fervor, outros lamentavam o que viam como desperdício de talento. E enquanto o mundo comentava, Ronaldinho permanecia fiel à sua essência. Continuava sorrindo. Talvez porque soubesse que, em sua própria história, o futebol nunca seria apenas sobre vencer, mas sobre encantar. Mas o encantamento, aos poucos, cedia espaço à realidade. E o homem por trás do sorriso começava a viver os primeiros sinais do que viria a ser o seu maior desafio: lidar com o silêncio que segue quando as luzes se apagam.
O Milan foi o refúgio de um artista que buscava reencontrar o próprio som. Ronaldinho tentava provar que ainda podia brilhar, que ainda havia magia em seus pés. E por instantes, ele conseguiu. O San Siro voltou a sorrir com seus passes de calcanhar, seus dribles improváveis e aquela alegria contagiante que o mundo tanto sentia falta. Mas dentro de campo, algo havia mudado. O corpo já não respondia com a mesma leveza. Aquele elástico perfeito, o drible desconcertante, o improviso mágico, todos ainda estavam lá, mas vinham acompanhados de um cansaço novo, um peso invisível. Fora dos gramados, a vida corria em outro ritmo. O craque vivia intensamente. As festas, os amigos, os risos intermináveis. Uma busca constante por preencher o vazio que a rotina do futebol já não supria. Ronaldinho não jogava apenas bola, ele jogava com a própria vida. E enquanto o tempo avançava, o futebol evoluía. O jogo moderno cobrava intensidade, velocidade, dedicação física. O mundo do espetáculo que ele próprio havia ajudado a criar, agora o deixava para trás. O futebol exigia máquinas e Ronaldinho era pura emoção. Quando deixou o Milan, muitos acreditaram que aquele era o fim. Mas o destino ainda guardava capítulos surpreendentes. Em 2011, ele retornou ao Brasil. O Flamengo abriu as portas para o ídolo. E o país inteiro se emocionou. Parecia um reencontro com o passado, uma chance de recomeçar de onde tudo começou. A estreia foi uma festa, o Maracanã lotado, câmeras, holofotes e uma energia que só o povo brasileiro é capaz de gerar. Ronaldinho sorria de novo. Ele queria provar que ainda podia ser o mesmo menino da Vila Nova. E por um tempo foi. Mas a convivência com o estrelato e a liberdade do Rio de Janeiro cobraram seu preço. As noites cariocas voltaram a roubar o brilho dos treinos. A imprensa não perdoava. Manchetes estampavam sua rotina fora de campo, mais do que seus gols dentro dele. Os torcedores se dividiam. Alguns o chamavam de gênio incompreendido, outros de irresponsável. No fundo, talvez ele fosse um pouco dos dois. Mas a genialidade não desaparece. Mesmo nos momentos de instabilidade, Ronaldinho entregava lampejos que faziam o torcedor acreditar novamente. Um passe impossível, uma cobrança de falta precisa, um drible que arrancava aplausos até de quem torcia contra. Era como se o futebol ainda se recusasse a deixá-lo partir. Após uma passagem conturbada, deixou o Flamengo e seguiu para o Atlético Mineiro. E foi em Belo Horizonte que o mundo viu algo extraordinário acontecer: a redenção. No Galo, Ronaldinho encontrou um ambiente diferente. Lá ele foi acolhido como o craque que ainda tinha magia a oferecer, mas também como um homem em busca de paz. Com a camisa preta e branca, ele viveu uma das fases mais emocionantes de sua carreira. Foi o líder da equipe que encantou o continente. Com ele, o Atlético conquistou a inédita Libertadores da América de 2013. Um título histórico. Naquele momento, o Brasil inteiro vibrou com o craque que, muitos diziam, já estava acabado. As imagens de Ronaldinho levantando o troféu, emocionado, de mãos erguidas ao céu, correram o mundo. Era como se o futebol, generoso como ele sempre foi, lhe concedesse um último ato de glória. O sorriso estava de volta. Mas a história de Ronaldinho nunca foi linear. Logo após a conquista, começaram novos rumores. Atrasos em treinos, desentendimentos, festas, viagens inesperadas. O ciclo mais uma vez parecia se repetir. Aos poucos, o craque foi se desligando do clube. E quando deixou o Atlético, o sentimento geral era de gratidão e melancolia. Todos sabiam que o fim estava próximo. Após breves passagens por times menores e amistosos pelo mundo, Ronaldinho pendurou as chuteiras. Não houve despedida oficial nem jogo de adeus. O homem que sempre foi sinônimo de espetáculo saiu de cena em silêncio. Um silêncio que ecoa até hoje. Ronaldinho continuou sorrindo, aparecendo em eventos, campanhas e viagens, mas longe da rotina competitiva. Ainda era amado, idolatrado e reverenciado. Mas algo parecia faltar. O brilho estava ali, mas o olhar, por vezes, parecia distante. E então veio o episódio que ninguém esperava: a prisão no Paraguai. Em 2020, o mundo se espantou ao ver o ídolo detido por portar documentos falsos. As imagens circularam em todos os noticiários. O craque, agora de semblante cansado, parecia perdido entre memórias e arrependimentos. Foram meses difíceis de confinamento e vergonha pública. Mas mesmo lá, nas circunstâncias mais improváveis,
Ronaldinho manteve o sorriso. Jogou bola com os detentos, organizou torneios, fez amigos. Era como se dissesse ao mundo: podem tirar tudo de mim menos a alegria. Quando foi libertado, evitou entrevistas. Ficou recluso. O homem que antes vivia cercado de câmeras parecia preferir o anonimato. E foi aí que o silêncio se tornou parte de sua identidade. Hoje, Ronaldinho vive uma vida discreta. Aparece em poucos eventos, participa de projetos sociais e ainda carrega aquele sorriso que marcou gerações. Mas por trás dele, muitos acreditam haver uma história de solidão, de reflexão, talvez de arrependimento. É o preço da fama, do talento e da eternidade. E você que acompanha até aqui, o que acha da jornada de Ronaldinho até este ponto? Você acredita que ele foi vítima do próprio sucesso ou apenas seguiu o coração, como sempre fez? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre esse capítulo da vida de um dos maiores gênios do futebol mundial. Após deixar os gramados, Ronaldinho mergulhou em um novo tipo de vida. Uma rotina sem treinos, sem cobranças, sem pressão. O craque que por tantos anos foi o centro das atenções agora se via diante do próprio reflexo, sem o barulho da torcida, sem o grito das arquibancadas, sem o som das chuteiras ecoando no gramado. Os dias passaram a ser marcados por viagens, festas privadas e aparições ocasionais em eventos de celebridades. O nome Ronaldinho continuava poderoso, mas a presença dele cada vez mais enigmática. Ele não precisava mais provar nada a ninguém, mas parecia também não saber exatamente o que queria provar a si mesmo. Amigos próximos relatam que, fora das câmeras, Ronaldinho é um homem simples, de coração generoso que ajuda discretamente muitas pessoas. Ele costuma dizer que o futebol foi o amor da vida dele, mas também a prisão que o impediu de viver outras experiências. Em entrevistas raras, o craque fala com um tom sereno, quase filosófico. Diz que tudo o que viveu foi um sonho, e que se tivesse a chance de mudar alguma coisa, talvez apenas dormisse um pouco mais. É uma frase que mistura arrependimento e resignação, um retrato perfeito de quem viveu intensamente demais. Mas por trás dessa tranquilidade aparente, há algo que o tempo não apaga. O peso da saudade, não apenas dos gramados, mas da sensação de ser o centro do mundo. O futebol não é apenas um jogo. Para Ronaldinho, era o palco onde ele podia ser livre, onde a alegria se transformava em arte. E quando esse palco desapareceu, restou um vazio que nem todas as festas foram capazes de preencher. Nos bastidores, há quem diga que Ronaldinho ainda sente falta do futebol competitivo, mas não da disciplina. Ele amava jogar, não treinar. Amava o espetáculo, não o esforço repetitivo. E talvez essa seja a dualidade que sempre o definiu. O artista que queria ser livre, mas viveu preso entre o talento e a obrigação. A relação com a família sempre foi um ponto de equilíbrio. Seu irmão e empresário, Assis, sempre esteve ao seu lado administrando contratos e aparições. A mãe, Dona Miguelina, foi seu porto seguro. A perda dela, em 2021, durante a pandemia, abalou profundamente o craque. Fontes próximas afirmam que foi um dos momentos mais difíceis de sua vida. A alegria que sempre o acompanhou pareceu se apagar por um tempo. Ronaldinho se isolou, evitando entrevistas e aparições públicas. Passou longos períodos em casa em Porto Alegre e no Rio, cercado de poucos amigos. Foi um tempo de silêncio e reflexão. Um homem que havia conquistado tudo, agora enfrentava a solidão do próprio mito. Mas, como sempre, a vida parecia encontrar um jeito de retribuir o sorriso. Aos poucos, ele começou a aparecer novamente em projetos sociais, eventos beneficentes e campanhas de incentivo ao esporte para jovens carentes. Quando está com crianças, Ronaldinho volta a brilhar. É ali que o velho sorriso reaparece, como se o menino da Vila Nova ainda estivesse vivo dentro dele. O futebol pode ter ficado no passado, mas o amor pelas pessoas permanece. Ele costuma repetir: se eu puder fazer alguém sorrir, já valeu o dia. Essa simplicidade tão genuína é o que mantém Ronaldinho conectado com o público, mesmo distante dos gramados. Ainda assim, a imprensa continua em busca de polêmicas. Cada nova foto, cada aparição em festas gera comentários. Alguns dizem que ele não aprendeu com os erros. Outros que ele simplesmente vive da forma que o faz feliz. A verdade é que Ronaldinho nunca quis ser exemplo. Quis ser ele mesmo.
E talvez seja isso o que mais o diferencia. Enquanto muitos buscam aprovação, ele sempre buscou liberdade. Hoje, ele é lembrado não apenas por títulos ou prêmios, mas pela alegria que trouxe ao futebol. O mundo ainda se emociona ao rever seus lances. Crianças que nem o viram jogar buscam vídeos para entender por que o chamavam de bruxo. E quando a bola rola em algum campo amador, sempre há alguém tentando imitar aquele drible impossível, aquele passe sem olhar, aquele toque mágico que só Ronaldinho sabia dar. Ele virou mais que um ex-jogador, virou uma lenda viva, um símbolo de uma era em que o futebol era arte, não apenas resultado. Mesmo em silêncio, Ronaldinho fala com gestos. Quando aparece, é ovacionado. Quando sorri, todos lembram o que ele representou. O homem pode ter mudado, mas o encanto permanece. E é nesse ponto da história que surge a pergunta que ecoa entre fãs e críticos. Ronaldinho Gaúcho é um gênio incompreendido ou um artista que viveu tudo o que precisava viver? Enquanto o mundo tenta responder, ele segue calado, vivendo à sua maneira sem arrependimentos aparentes, cercado por memórias e risadas. E se há algo que o tempo não conseguiu tirar, é o poder que ele tem de fazer o público sentir. Mesmo sem jogar, Ronaldinho ainda emociona. Afinal, algumas estrelas não precisam brilhar o tempo todo para iluminar o mundo. Obrigado por permanecer conosco até aqui. O melhor ainda está por vir. Prepare-se para os capítulos mais surpreendentes dessa história. O brilho de Ronaldinho não se apagou. Ele apenas mudou de forma. Agora ilumina de outro jeito. Nas lembranças, nos vídeos que viralizam, nos jovens que o imitam e nos fãs que ainda o chamam de R10. Mas longe das câmeras, a vida do craque é um mosaico de contrastes. Momentos de euforia e solidão, de risadas e silêncio. Poucos sabem, mas Ronaldinho mantém um círculo pequeno de amizades verdadeiras. Amigos de infância, vizinhos, pessoas simples. Gente que o conhece pelo nome, não pela fama. É com eles que ele se sente mais à vontade, longe das luzes que um dia o transformaram em mito. Nos bastidores, há histórias curiosas. Ronaldinho é conhecido por sua generosidade. Há quem conte que, em festas ou encontros, ele sempre se preocupa em fazer todos sorrirem, mesmo que esteja cansado. Uma vez, durante um evento privado, um garçom comentou que era fã dele desde o Grêmio. Ronaldinho tirou o relógio do pulso e deu de presente. Para lembrar que o tempo passa, mas a alegria fica, teria dito. Esses gestos revelam o lado humano de um homem muitas vezes mal interpretado. A mídia sempre preferiu as manchetes fáceis. Festas, mulheres, extravagâncias. Mas por trás do mito do hedonismo, existe alguém que sente falta da simplicidade. Ronaldinho gosta de tocar violão, compor músicas e reunir amigos para cantar. Ele mesmo já afirmou que, se não fosse jogador, seria músico. E talvez por isso sua vida sempre tenha seguido o ritmo da improvisação. Sem roteiros, sem ensaios. Apenas o sentimento do momento. Ainda assim, o peso da fama nunca o deixou completamente. Em viagens ao exterior, é constantemente reconhecido, cercado, filmado. Muitos pedem fotos, outros pedem conselhos. E ele, com seu jeito tranquilo, atende a todos como se ainda estivesse em campo distribuindo sorrisos. Mas nem tudo são aplausos. Houve períodos em que a confiança em pessoas erradas lhe trouxe prejuízos financeiros e de imagem. Investimentos mal administrados, parcerias questionáveis, promessas não cumpridas. A vida fora do futebol revelou-se um terreno muito mais perigoso que o gramado. Mesmo assim, Ronaldinho raramente demonstra rancor. Ele prefere o silêncio ao confronto. Para muitos isso é fraqueza. Para ele, é apenas sabedoria. Nem tudo precisa ser explicado, disse certa vez a um amigo próximo. Entre as amizades públicas há nomes de empresários, artistas, ex-jogadores e até políticos, todos atraídos pelo carisma do bruxo, como foi apelidado. Mas poucos realmente o conhecem. Poucos sabem o que ele sente quando a música acaba e as luzes se apagam. Nos últimos anos, ele tem se dedicado a palestras e campanhas voltadas para jovens. Fala sobre superação, sobre acreditar em si mesmo e sobre os perigos da fama precoce. Sempre com um tom leve, sem arrogância, mas com a autoridade de quem viveu o céu e o inferno da carreira esportiva. O Ronaldinho que hoje o público vê é mais introspectivo. Um homem de 45 anos que ainda carrega o espírito do menino de 15. Alguém que entende o valor do tempo e que aprendeu a força que nem toda vitória vem com troféu.
No entanto, há um mistério que continua a intrigar seus fãs. O que ele realmente busca agora? Alguns acreditam que ele está em paz, outros que ainda sente falta de ser o centro do espetáculo. Talvez a resposta esteja nas entrelinhas da própria história. Ronaldinho nunca jogou para vencer, jogava para encantar. E quando o encanto se transforma em lembrança, o artista precisa encontrar outro palco. É nesse ponto que muitos ex-jogadores se perdem. Mas ele parece lidar com isso de forma diferente. Vive cercado de natureza, música e boas companhias. Não parece precisar de muito, apenas de momentos que o façam sentir vivo. Certa vez, um repórter perguntou se ele sentia falta da fama. Ele respondeu com um sorriso: "A fama sente mais falta de mim." Essa frase, meio brincadeira, meio confissão, resume a essência de Ronaldinho. Um homem que entende o valor do tempo, que não busca aplausos, mas também não foge da saudade. Em 2023, um documentário sobre sua vida foi lançado, mostrando bastidores inéditos. Depoimentos de amigos, ex-companheiros e até adversários revelam algo que todos confirmam. Ronaldinho viveu do jeito que quis. E para ele, isso já é vitória suficiente. Apesar de todas as críticas, ele nunca perdeu o que o tornou único: a autenticidade. Enquanto muitos moldaram suas carreiras para agradar, ele seguiu improvisando, errando, acertando, sorrindo. Hoje, longe dos gramados, Ronaldinho se tornou espelho para uma geração que busca liberdade em meio às pressões do sucesso. Um símbolo de que ser feliz é, muitas vezes, mais importante que ser perfeito. E enquanto ele toca violão em sua casa, cercado de risadas, lembranças e amigos, o mundo lá fora ainda discute o mesmo. Quem foi, afinal, Ronaldinho Gaúcho? O gênio, o rebelde, o imprevisível? Ou simplesmente o homem que viveu do seu jeito? Talvez nunca haja resposta, mas talvez também não precise haver. O tempo passou e o mundo do futebol mudou. A nova geração surgiu com outros valores, outras prioridades. Hoje, os gramados são dominados por atletas altamente preparados, cercados de tecnologia, planejamento e estratégia. Mas entre eles, há sempre alguém que tenta repetir o que Ronaldinho fazia sem esforço: jogar com leveza. Porque Ronaldinho não jogava futebol. Ele contava histórias com a bola, seus dribles, suas expressões, seu jeito despreocupado de lidar com a pressão. Tudo isso formou uma assinatura impossível de copiar. E mesmo fora de campo, sua influência permanece. Jogadores como Neymar, Vinícius Júnior e até craques internacionais já declararam abertamente que se inspiraram nele. Ronaldinho redefiniu o que significa ser artista no esporte. Ele mostrou que a beleza do jogo está no prazer de jogar, não apenas na vitória, que o futebol é antes de tudo alegria. E talvez por isso o público o ame tanto, mesmo décadas depois de seu auge. Hoje, quando seu nome aparece nas redes sociais, não é apenas nostalgia, é reconhecimento, é carinho, é a lembrança de um tempo em que o futebol era um espetáculo e não uma planilha de estatísticas. Nos eventos em que participa, ele é recebido como uma lenda. Crianças, jovens e adultos se aproximam, pedem fotos, repetem os gestos icônicos, e ele retribui com o mesmo sorriso de sempre. É um ciclo que nunca se quebra. O ídolo e o público se alimentando de uma admiração mútua que o tempo não consegue apagar. Nos bastidores, Ronaldinho trabalha discretamente em projetos sociais voltados para a formação de jovens atletas. Quer usar sua história, com acertos e erros, para mostrar que o talento é apenas o começo, que é preciso caráter, foco e equilíbrio. Essa fase da vida trouxe a ele uma maturidade diferente. O mesmo homem que um dia foi símbolo de festa e extravagância, agora fala sobre responsabilidade e disciplina. Ele sabe o preço que pagou por ter vivido no limite. E sabe também que, sem isso, talvez nunca tivesse sido o artista que o mundo conheceu. É curioso como o tempo transforma a percepção das pessoas. O que antes era visto como indisciplina, hoje é lembrado como autenticidade. Aquilo que muitos chamavam de preguiça, hoje é interpretado como liberdade. Ronaldinho sempre foi, no fundo, um homem à frente do seu tempo, e o mundo demorou a entender isso. Seu legado vai além dos títulos e troféus. Ele representa a emoção pura, o improviso que surpreende, a alegria que contagia. Ronaldinho não apenas marcou gols, ele marcou momentos. E momentos, ao contrário de conquistas, nunca são esquecidos.
Em uma entrevista recente, um ex-companheiro de Barcelona resumiu: "O Ronaldinho nos ensinou que o futebol é para sorrir. Quando ele ria, o time inteiro jogava melhor. Essa é talvez a herança mais valiosa que ele deixou. O Brasil, conhecido por produzir craques, sempre teve artistas da bola. Mas poucos foram tão universais quanto ele. Ronaldinho transcendeu clubes, nacionalidades e até gerações. Seu estilo virou marca global. Hoje, ele é convidado por federações, marcas e instituições para falar sobre inspiração e alegria. E em cada discurso, há uma lição disfarçada de simplicidade. Ele sempre repete: "O futebol me deu tudo, mas o mais importante foi o que eu dei de volta. Sorrisos." Essa frase resume um homem que entendeu o poder da sua arte. Ronaldinho talvez nunca tenha planejado ser ídolo, mas se tornou o reflexo do sonho de milhões. Um garoto pobre que venceu o mundo com um sorriso e um par de chuteiras. Em um mundo cada vez mais apressado, ele se tornou lembrança viva de uma era onde a bola era sinônimo de liberdade. E quando perguntam o que ele sente ao ver seus vídeos viralizando ainda hoje, ele responde: "É bom saber que o futebol que eu joguei ainda faz as pessoas felizes. Era isso o que eu queria." No fim das contas, Ronaldinho encontrou paz. Não a paz do silêncio, mas a paz da consciência tranquila. Ele sabe quem foi, o que representou e o quanto inspirou. Não precisa mais provar nada, nem para o mundo, nem para si mesmo. Mas há algo que ele sempre carrega: a saudade do som das arquibancadas, do coro gritando seu nome, do calor do campo, e principalmente da sensação de ser livre com a bola nos pés. Porque, mesmo após todas as voltas que a vida deu, ele continua sendo o menino de Porto Alegre, aquele que driblava os problemas da vida com o mesmo talento com que driblava zagueiros. E talvez esse seja o verdadeiro legado de Ronaldinho: mostrar que o futebol, assim como a vida, é feito de momentos, e que a felicidade mora nos instantes simples, quando tudo o que se precisa é de uma bola, um sorriso e um pouco de coragem para ser diferente. Hoje, quando o sol nasce sobre Porto Alegre, há uma casa onde a tranquilidade é mais valiosa que qualquer troféu. É ali que Ronaldinho Gaúcho vive seus dias. Um homem que conheceu todos os extremos: a glória e o esquecimento, o barulho e o silêncio, o amor e a solidão. Ele acorda tarde, gosta de café preto e, quase sempre, começa o dia ouvindo música. Às vezes samba, às vezes pagode. O violão está sempre por perto, como se fosse uma extensão dele. Amigos próximos dizem que, quando toca, Ronaldinho sorri de um jeito que lembra os tempos de Barcelona. De vez em quando ele vai a Porto Alegre, visita a antiga vila onde cresceu, caminha pelas ruas humildes, cumprimenta vizinhos, conversa com crianças que jogam bola nos becos, como ele fazia. E quando um deles o reconhece e grita "Ronaldinho", e ele apenas levanta a mão e devolve um sorriso. Ali, naquele instante simples, o ciclo se completa. A vida ensinou a ele que a fama é passageira, mas o amor das pessoas, esse permanece. Mesmo longe dos gramados, ele ainda é lembrado como símbolo da alegria. Cada vez que um torcedor compartilha um vídeo, cada vez que alguém comenta "esse sim sabia jogar", a chama se reacende, e é essa conexão que mantém o legado vivo. Ronaldinho Gaúcho não é apenas um ex-jogador. É um capítulo essencial da história do futebol mundial. Representa o sonho que o Brasil exportou para o planeta: o de jogar com alma, sem medo, com leveza. Em muitos sentidos, ele é o espelho do próprio país, cheio de talento, emoção, contradições e esperança. O menino que um dia jogou descalço no campinho de terra se tornou um mito. E o mito, quando tudo terminou, voltou a ser apenas um menino. Essa é a poesia da vida. Tudo começa e termina no mesmo lugar. Hoje ele vive cercado de memórias, as camisas penduradas na parede, as fotos com ídolos, os troféus guardados em vitrines. Mas o que mais chama a atenção é o olhar sereno de quem não se arrepende. Ronaldinho fala pouco sobre o passado. Quando o faz, prefere destacar os bons momentos. Fui feliz, vivi o que quis viver. Essa frase resume sua filosofia. Não há rancor, nem queixas, nem nostalgia amarga. Há apenas gratidão. Gratidão por ter vivido um sonho que milhões sonharam junto. E assim, o homem que encantou o mundo continua inspirando gerações. Mesmo sem querer, Ronaldinho deixou uma lição poderosa.
A de que a felicidade está em viver intensamente o presente, sem medo do amanhã. Enquanto muitos o julgaram por escolhas, o tempo tratou de mostrar que ele foi fiel a si mesmo. E isso, no fim, é o que realmente importa. Os especialistas podem discutir estatísticas, gols e títulos, mas nada disso explica o que ele causou nas pessoas. Ronaldinho fez o futebol parecer mágico. Ele devolveu à torcida o prazer de sorrir, mesmo quando o time não vencia. E é por isso que, décadas depois, seu nome ainda provoca emoção, porque o talento encanta, mas a alegria eterniza. Hoje, aos 45 anos, Ronaldinho segue com o mesmo espírito livre. Não busca mais palco, apenas paz. Não precisa mais de aplausos, apenas de verdade. Quando perguntado sobre o que diria ao garoto que foi um dia, ele responde com humildade. Diria para continuar sorrindo. Mesmo quando tudo parecer difícil, sorria, porque o sorriso muda tudo. Essa é a essência de Ronaldinho Gaúcho, o homem que transformou o futebol em arte e a vida em melodia. E você, que acompanhou essa história até o fim, o que acha que representa Ronaldinho Gaúcho para o futebol e para o Brasil? Foi um gênio incompreendido? Um símbolo de liberdade? Ou apenas um homem que soube viver como poucos? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos ouvir a sua voz. E se esta história te emocionou, inscreva-se no canal FK do Cartola, ative o sino das notificações e continue com a gente. O próximo vídeo recomendado vai te surpreender ainda mais. Porque aqui, cada história é real na emoção e inesquecível no coração.